falo de clima na África, estou falando de variabilidade. Por quê? Fatores e elementos que vão influenciar toda a dinâmica. Primeiro, você tem um continente, olha aqui, latitudinal, ele é esticado, ele não é longitudinal, por exemplo, a Rússia, tá? Tenta fazer a imagem aí na sua cabeça, ó, longitudinal, Rússia, pouca variabilidade climática, tudo gelo. Agora eu estou falando de um continente, olha aqui, latitudinal, igual o Brasil. Isso leva à distribuição de radiação solar de forma diferente. Por exemplo, aqui embaixo, África do Sul está perto da Antártida. Aqui você tem uma cidade, chama Cidade do Cabo, ali no Cabo da Boa Esperança, a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, quando Vasco da Gama, conseguiu passar para chegar às Índias ali. É tenso, encontro de correntes marítimas, você tem ali a ação do vento, mas aqui, cara, é um clima. Quando você vai para o deserto do Saara, é outro. Quando você vai para as florestas úmidas da região aqui do Congo, é outra. A distribuição de luminosidade é diferente. Primeiro ponto. Fora outros elementos climáticos que vão interferir nessa variabilidade. Por exemplo, nessa área aqui, você tem a presença de montanhas aqui no Golfo da Guiné. E é uma área equatorial. Consequentemente, você tem áreas de calmaria. E a área de calmaria vai formar as famosas chuvas de convecção, o famoso toró, aquela chuvona pesada e concentrada, como acontece lá na Amazônia. Então essa grande quantidade de chuva leva à formação, olha aqui, de uma floresta densa úmida, que é a floresta do Congo, com características muito próximas à nossa Mata Atlântica. Se você pegar aqui, Floresta do Congo, aqui, Mata Atlântica, você vai falar irmãs siamesas, as mesmas características. Por exemplo, latifoliada, grandes folhas, floresta de ocupação de encosta, você tem ali uma alta biodiversidade, são irmãs siamesas. Por quê? Tem a mesma característica climática. Quem vai interferir? A dinâmica de circulação atmosférica global. Não é nem tanto a dinâmica atmosférica local, é sim global. Área de calmaria, formação de chuvas convectivas nessa região aqui. Já no interior, você vai ter a ação da continentalidade. Lembro você que é um continente gigante. A umidade ela não vai conseguir chegar nas áreas interiores. Então, por isso que você está aqui na República Centro-Africana, você está em Botsuana, você vai ter o quê? Um indicador pluviométrico menor no Sudão, no Chad, que só tem um lago, que é o Lago Chad, para fornecer água para um país inteiro, porque chove muito pouco. Vem aqui que não acabou não. Então nós temos, clima equatorial, nessa área que chove demais. Aí esse volume pluviométrico, ele vai diminuindo nas áreas tropicais por conta da ação dos ventos alísios que vão carregar toda a umidade em direção à área equatorial. Então, os ventos alísios levando umidade para cá, tirando a umidade dessas áreas. Consequentemente, nós temos o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, tá? Nós temos também, o clima desértico, que no caso é a região do Saara e a região aqui do Kalahari, e essa região aqui também do Chifre da África, que é uma das regiões mais pobres do mundo. Nós estamos falando de Somália, Etiópia, Eritreia, Djibouti. É uma região muito pobre que esse clima hostil também leva a essa pobreza. Cara, se não chove é difícil plantar. Você não vai ter a erosão das rochas para formar solo fértil. Gera problemas aqui de produção de alimento. São países pobres, precisam importar alimento. É uma das causas, não é a sua totalidade, tá? Não posso explicar a pobreza dessa região somente por conta da geografia física. Mas
É também por conta da geografia física. Vem cá, que aqui é no pancadão. A gente não vai... aqui é no pancadão, é Gabaritagel, beleza? Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, Gabaritagel. Ó, volta aqui. Nós temos também, ó, clima subtropical nos extremos, por conta da ação de massas de ar e também da altitude, como eu falei para vocês. Essa região aqui, o Maghreb, sofre muita influência do mar Mediterrâneo. Aqui você tem a vegetação mediterrânea, os garrigues, aquela vegetação visualmente mais pobre, presença de rochedos, muito parecido com o que você tem em Portugal, na Espanha, na Grécia, que também sofre influência do mar Mediterrâneo. Perceberam? Há uma grande variabilidade climática. E isso interfere diretamente na temperatura. Você tem temperaturas de 50 graus até 10 graus em média. É claro que nós temos picos de temperatura maior no continente africano, como, por exemplo, o deserto do Saara, que já chegou a 57 graus. E você também tem aí neves em algumas áreas, por exemplo, aqui na região do Maghreb, já nevou. Na região do Monte Kilimanjaro, você tem neve lá no pico da montanha, beleza?